Então, moçada, olha só, dando continuidade aí a respeito, né, da Idade Média, Alta Idade Média, nós vamos ter aí o Império Carolíngio. Os francos, eles vão ocupar o norte da Gália no século V. Mas antes de falar a respeito deles, eu só queria aqui dizer para vocês o que significa isso, o que é carolíngio, né? Qual o significado disso? Então nós temos que entender o seguinte, carolíngio é uma dinastia, tá? O que são as dinastias? São poderes hereditários que são passados então de pai para filho, né? Grupo de pessoas ali que estão no poder. Nós temos aí, para ficar exemplificado para vocês de uma melhor maneira, para vocês entenderem, no nosso país, quando fomos império, né, nós tínhamos aí a dinastia dos Orleans e Bragança, família de Dom João VI, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. No caso aí, né, da questão dos bárbaros, nós vamos ter o Império Carolíngio. E aí, olha só, retomando o que eu disse, os francos ocuparam o norte da Gália no século V, francos aí originários dos povos bárbaros. Clovis, ele se torna rei no ano de 481. Ele é de uma dinastia chamada de Merovingia, anterior à Carolíngia. E olha o que esse rei Clovis vai fazer. Espertamente ele vai fazer uma conversão ao cristianismo. Ele converte os povos a seguir o cristianismo. Jogada de mestre. Se uniu a uma instituição poderosa, uma grande detentora de terras, uma instituição muito influente na vida das pessoas, que era a Igreja Católica. E aí ele consegue fazer a conversão, consegue fazer com que as pessoas sigam essa doutrina cristã. Vale ressaltar que hoje, né, nós vemos no Estado laico, aqui no caso do Brasil, portanto as pessoas podem seguir a religião que bem entender. Podem seguir aí o cristianismo, né, serem católicos, podem seguir o bandismo, podem seguir a doutrina espírita, serem evangélicos. As pessoas são livres para escolher a religião que bem entenderem. Lá na época, Clovis, conseguiu converter as pessoas ao cristianismo. Mas por que ele faz isso? Qual a intenção dele de se unir à igreja? Qual o intuito dele? O intuito era unificar o território. Não o território ficar dividido ali, né? A igreja tendo poder de um lado. Ele quis o quê? Unir-se à igreja e ambos dividir o poder ali. E ele convence, né, a igreja a ficar do seu lado, não só a igreja, mas também os nobres guerreiros que faziam aí a defesa desse império, né, que defendiam esse império e atacavam, quando necessário, os seus inimigos. Olha só, a cada nova conquista de terras, Clovis, o rei, ele dividia com a igreja e com os nobres guerreiros, consolidando o seu poder. Olha só que esperto. Então ele consolida o seu poder aí, ao se unir à igreja e a dividir, a dar essas terras para a igreja e para os seus guerreiros. Fundada no século VIII, a dinastia carolíngia, né, ela surge aí no século VIII com força. Nós temos aí os representantes dessa dinastia, Carlos Martel, Pepino Breve, Carlos Magno, que foi o mais importante, nós vamos ver o porquê, e Luís o Piedoso, que era seu filho. Vejamos então, governo de Carlos Magno. O que Carlos Magno vai fazer? Ele vai fazer algo muito importante. Porém, foi criticado por muitos porque ele restringe isso a um grupo de pessoas, tá? Ele incentiva a educação, mas a educação dos nobres, das pessoas que tinham título de nobreza, que geralmente, né, eram os guerreiros aí, as pessoas da família dele próprio, as pessoas ligadas a ele, que recebiam algum título de nobreza ou compravam esse título. Então eram pessoas que tinham um status social, né, mediante a sociedade. Ele incentiva e apoia os monges copistas. Quem são esses monges copistas? De extremo importante. Copistas, vem aí, copiar. Eram as pessoas que copiavam os textos. Copiavam à mão. Como se, por exemplo, o professor passa muita matéria no quadro aí, manda vocês copiarem, era guardadas as devidas proporções, era isso. Porém, era uma vida dedicada a isso. Os monges, né, membros aí, portanto, do clero, da igreja, tinham essa função, e como ele tinha o interesse aí de se unir à igreja, ele incentiva e apoia os monges copistas na sua empreitada aí de copiar textos complexos e longos. Além disso, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar as práticas comerciais, agrícolas e militares. Ou seja, é a questão de gerar economia. Ele estreita as relações comerciais.
ele aposta ali na agricultura. E ele, o que ele faz também? Ele dá respaldo para os militares. É um exército forte, poderoso. Carlos Magno, ele é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico em 800 e ele é coroado por ninguém menos que o Papa Leão III. Ser coroado pelo Papa era a certeza de que o governo iria dar certo, que iria ter apoio da população, uma vez que a igreja era muito importante, muito influente, conforme eu já disse, culturalmente, socialmente falando e economicamente falando. Então, ser coroado pelo Papa era ali o respaldo da igreja. Era como se ele tivesse, recebendo ali um aval para poder governar. Tem aí uma imagem de um monge copista, fazendo aí a cópia dos documentos, com apoio de Carlos Magno. Nós temos aí na sequência uma imagem que demonstra a coroação de Carlos Magno, ele de joelhos, em sinal de respeito ao Papa. O Papa está aqui, coroando, ele está aqui ajoelhado, sendo assistido aí por inúmeras pessoas, algumas aí em destaque, acompanhando a coroação de Carlos Magno, conforme eu disse, muito importante para ele ter o apoio da igreja. Bom, Carlos Magno, ele vai bater as botas, vai morar na cidade do Pé Junto, vai partir dessa para pior, no ano de 814. O filho dele, Luís o Piedoso, por ser o mais velho, assume o poder, deixado pelo pai. Assim como o pai, ninguém é eterno, Luís vai morrer no ano de 840, e aí, pela ordem natural, o filho mais velho, Carlos, deveria assumir o poder. Carlos, em homenagem ao avô, porém, vai haver uma briga entre Carlos, o seu irmão Luís, e o outro irmão Lotário. Eles vão disputar o poder, eles vão disputar esse poder aí e deixar pelo pai. E claro que essa disputa vai ter uma consequência. Essa disputa, então, entre os irmãos, ela vai acabar gerando uma desgastante guerra civil. Toda guerra deixa pessoas feridas, mutiladas e outras tantas mortas. Alguns a favor do Carlos, outros a favor, portanto, que os três dividissem e assumissem o poder. E aí, olha só a saída. Em 843, os irmãos assinam o Tratado de Verdun, estabelecendo a divisão do território carolíngio. Então, eles assinam um documento muito importante, um documento que recebeu o nome de Tratado de Verdun, e eles deixam ali, claro, essa divisão, o que vai pertencer a cada um deles. Mas isso vai ser um problema, essa divisão do poder. Tá? Por que vai ser um problema? Porque essa divisão ela vai fazer com que esse império ele entre em decadência. Eles vão ficar mais vulneráveis ainda, e aí vão ter, na sequência, outras invasões bárbaras que vai fazer com que esse império ele venha se esfacelar. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estou à disposição. É só me chamar no privado aí que esclarecerei a dúvida de vocês. No mais, um grande abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.